Vou falar com Luzia Gomes, que tá aqui já com a gente, né? No nosso Atualidades mais uma vez. Porque assim, você acha que seu filho não conversa muito com os outros amiguinhos? Basta alguém chegar perto que ele já corre pros seus braços? Hoje, então, nós vamos conversar sobre a timidez na infância, quando ela é normal ou pode ser um problema para a criança. Bom dia, minha linda, mais uma vez, viu? Bom dia. Seja muito bem-vinda. Que agradeço, Patrícia. E aí, timidez na infância é normal? Normal, com certeza. A timidez é uma das facetas da personalidade, né, do ser humano. E ela é vista como normal até certo ponto, né, Patrícia? Isso, quando que ela se torna um problema, então, Isso. Luzia? Ela se torna um problema quando a criança já começa a ter medos, por exemplo, de enfrentar os problemas do dia a dia. Vamos supor que a criança tem aquele apego muito grande com os pais, não quer ir para a escola, né? Normalmente isso acontece na fase de iniciação escolar, mas quando a criança vai 1, 2, 3, 4 semanas e não se adaptou ainda, ou até mais, tem crianças que levam até mais de meses para se adaptar ao processo escolar. Quando ela não quer interagir com as outras crianças, não se sente bem. E normalmente a criança que tem timidez, ela é tímida só fora de casa, né? Ela não é tímida dentro de casa. Dentro de casa ela brinca, ela conversa com todo mundo. Então, nesse caso, é normal. Quando a criança também tem essa dificuldade de comunicação dentro de casa, é onde os pais têm que ligar o alerta e procurar ajuda especializada, né? Porque não é normal a criança ali com 2 aninhos não falar ainda, não saber se comunicar. Isso que eu te perguntar sobre as idades, por exemplo. Isso, Com 2 aninhos. 2 aninhos a criança já tem que estar falando, tá, Patrícia? Ela já tem que estar se comunicando, ela já tem que falar assim até frase já. A criança já pede, já dá bom dia, já, né, já tem aquela liberdade para fazer as coisas. Então, quando isso acontece fora, dentro de casa, é dentro da normalidade, porque faz parte da vida, né? Tudo novo, tudo diferente, ela está experienciando e conhecendo a realidade, né? Entendi. E quando que esse problema, por exemplo, da timidez pode se tornar até uma fobia social, né, Luzia? No futuro. Ah, importante. Você estudou, né? Viu? Fiz a tarefa de casa. Isso, fez a tarefinha. Então, pode se transformar, sim, numa fobia social, porque daí ela vê que ela não consegue enfrentar os problemas, né? Ela realmente acredita no que ela está pensando. Eu não sou capaz, eu não consigo, eu tenho medo das pessoas, as pessoas vão tirar sarro de mim, eu vou gaguejar, eu vou cair. Então, eles criam muitos pensamentos que nós chamamos na psicologia, né, Patrícia, de pensamentos disfuncionais. Ou seja, não tem funcionalidade, é um pensamento automático e muitas vezes sabotador. E a criança, adolescente ou até nós adultos acabamos acreditando nisso. Por isso que tem pessoas que têm medo de se expor ao público. Entendi. E nas crianças acontece um pouquinho diferente, é um transtorno, né? A fobia social é um transtorno, mas na criança acontece antes dessa fase o mutismo seletivo. O mutismo seletivo é um transtorno também, né, que se enquadra dentro das facetas ali dos transtornos, dentro dos transtornos de ansiedade. Tá? Então, dentro do transtorno de ansiedade, temos ali o mutismo seletivo. É onde a criança, ela seleciona onde ela vai querer falar, se comunicar ou não. Às vezes em casa ela consegue, mas fora de casa não. Então é um pouquinho mais grave do que a timidez, mas também não tão grave quanto a fobia social. Ah, entendi. Tá? Fica nesse meio termo, mas é um alerta para que os pais busquem ajuda já ali. Isso, né? E o que nós pais, então, podemos fazer para ajudar os nossos filhos? Porque assim, bacana. vejo, às vezes, muitos pais que fazem assim, fulana, vai lá dar um abraço no ciclano, né? Fica empurrando a criança não quer, volta correndo. Vai, né? Aquela coisa do vai, para de ser assim, não seja assim, né? Tem muito disso. Claro, os pais têm que fazer com que a criança enfrente essas dificuldades, mas também no tempinho dela. Isso. E o que é bacana é explicar para a criança, tá, mas o que vai acontecer se você conversar com tal pessoa, se você brincar? Então, às vezes, a criança, ela às vezes cria coisas ali na cabecinha dela que não faz sentido. Então, é importante os pais perguntarem, questionarem, explicar para ela a importância disso, por que é importante ter amiguinhos, por que é importante ir para a escola. A criança já entende, Patrícia, com 2 aninhos a criança já entende isso. Então, você tem uma conversa, um diálogo e fazer com que a criança enfrente, porque muitos pais, às vezes, não influenciam, né? Não ensinam a criança que tem que conversar, que tem que dar aquele bom dia, aquele boa tarde. Tem que ser estimulado isso desde pequeno e sair com a criança de casa, né? Hoje nós vemos os pais que trabalham tanto, né, Patrícia? Eu até entendo, assim, muitas vezes, mas trabalham demais e às vezes não conseguem
sair com a criança, levar ela para brincar. Então, isso é importante, faz parte, né? E ali falando desse, temos assim talvez dois extremos, os pais que vai fulano, beija, abraça e tal, e tem aquele que fala, não, fulano é tímida, deixa ela ali. Deixa ela. Deixa ela, não, é tímida. E não é bem assim, tem que ser incentivado, né, a criança, porque daí ela desenvolver habilidades faz parte. É um trabalho bem bacana que nós fazemos na clínica, né? Esse trabalho tem, assim, ganhos muito grandes, porque daí a criança ela vai vendo que não faz sentido esses medos que ela tem. Então, onde ela vai enfrentando cada dia mais, gradativamente, esses medos, né? Essa vergonha, essa dificuldade de se comunicar com as pessoas. E como que eu faço, por exemplo, assim, as idades, né? Você falou que com 2 anos a criança já tem que estar desenvolvendo, tal, mas até que idade eu tenho ali sei lá, uma base para dizer, não, tenho que procurar ajuda, né? Uma ajuda especializada. Só conversar não está adiantando, só o meu diálogo não está adiantando. Assim, Patrícia, eu não tenho uma idade certa, porque cada família é de um jeito. Por exemplo, se o meu pai e minha mãe são tímidos, a tendência a eu ser tímida é muito grande. Então, pode ser que seja a personalidade ali da família, né, por conta de genética. Mas é claro, se os pais percebem que isso está atrapalhando a vida dela, a partir dos 7 anos, isso já tem que ser algo mais natural, né? Você conversar, você ter essa facilidade de comunicação com as pessoas, né? Então, com 7 anos, se a criança apresenta dificuldades tanto em casa quanto fora de casa, é importante buscar ajuda. Mas eu sempre gosto de explicar bem certinho, assim, porque cada caso é um caso, tem que ser analisado de uma maneira diferente, porque muitas vezes é o jeito da família. Se o teu pai e tua mãe são tímidos, a tendência a você ser é muito grande. Se você convive com pessoas assim, você vai ser também. Né? Por quê? Porque para eles é natural. Não, eu não preciso ser o centro das atenções, eu não preciso ter toda essa atenção das pessoas. Então, às vezes, isso vai repassando de geração, né? Mais uma vez, é diálogo e também cada caso é um caso. Então, não se apavore, você é em casa, quer dizer, seu filho é mais tímido, é normal ser tímido. Você só tem que ver se não começa a atrapalhar a vida do seu pequeno ou da sua pequena na escola ou mesmo no convívio social. Luzia, muitíssimo obrigada, viu, mais uma vez pela sua presença aqui no nosso Atualidades. Um ótimo fim de semana, hein? Obrigada, igualmente.